Esse bilionário gastou 300 milhões antes de morrer, para transferir suas memórias para o corpo deste jovem. Após a cirurgia, o bilionário trocou de corpo. Se tornou um homem bonito. Ao lado dele estava o corpo dele que morreu de câncer terminal. Este bilionário era chamado Damian Reis. Ele costumava ser um rico e nobre magnata do mercado imobiliário. Mas a coisa mais dolorosa na vida era a morte. Mesmo se você tiver dinheiro, não pode gastá-lo. Damian com câncer tinha apenas meio ano de vida. Ele estava ocupado ganhando dinheiro, não importava-se em sua filha. Naquele tempo, a relação entre ele e sua filha também não era boa. Damian se sentiu extremamente arrependido, ainda não queria morrer. O amigo o achou lamentável e deu-lhe um cartão de visita. Por meio de pesquisas, o responsável pela cirurgia Albright disse: esse era um método que podia transferir sua consciência para outro corpo. Então Damian teve que gastar 300 milhões para fazer uma cirurgia. Assim, Damian foi ressuscitado. Albright disse que esse método devia ser estritamente confidencial. Damian do passado já morreu, então ele também não podia falar com sua filha. Teve que deixar tudo no passado para começar uma nova vida. Ele também disse que a consciência recém-transferida faria alucinógeno. Era imperativo tomar medicamentos todos os dias para minimizar os efeitos colaterais. Dou a ele uma dose de uma semana a cada vez. Damian se adaptou rapidamente ao seu novo corpo. Albright encontrou para ele uma nova identidade. Forneceu-lhe vilas, carros de luxo. Toda uma nova vida começou. Um velho que estava morrendo de doença repentinamente se transformou em um jovem saudável. Damian foi imediatamente ao campo de futebol para checar seu corpo. Também conheceu um novo vizinho chamado Anton. Anton o levou a vários lugares, tornando-o gradualmente mais liberal. Então Damian começou a viver uma vida solta. Ele não pôde deixar de exclamar: era bom quando estava jovem. Mas um dia ele estava ocupado se divertindo e se esqueceu de tomar seu remédio. A cabeça de repente dói como se estivesse prestes a explodir. Algumas imagens continuaram surgindo na sua cabeça. Um campo de batalha, uma mulher e uma criança. Havia também uma torre de água em forma de abóbora. Ele foi encontrar Albright. Ele disse que apenas era uma ilusão, disse-lhe para tomar o remédio regularmente. Mas Damian sentiu que tudo era muito real. Quando ele chegou em casa, ele acessou a internet para descobrir sobre a torre de água de abóbora. A torre de água de abóbora era real. Ele foi rapidamente para o local onde a torre de água estava. Tinha uma casa aí. Assim que Damian entrasse, ele ficou confuso, porque na parede havia uma foto dele com sua esposa e filha. Damian finalmente percebeu que Albright mentiu para ele. Esse corpo não era um clone no laboratório, mas um verdadeiro homem com mulher e filha, um ex-soldado. Isso fez com que Damian desabasse. Neste momento, atrás dele de repente apareceu uma mulher. Era a esposa do corpo de Damian. Este bilionário gastou 300 milhões para transferir sua consciência para o corpo de um jovem. Após seu avivamento, ele começou a viver uma vida despreocupada. Mas depois ele descobriu que esse corpo era uma pessoa viva que tinha esposa e filha. Claire não podia acreditar que seu marido morto estava vivo novamente. Aparentemente, a essa altura, o governo havia declarado Eduardo morto. Damian não sabia como explicar para Claire. Então, de repente, alguém quebrou a porta e pegou os dois. Foi Albright quem fez isso. O que surpreendeu Damian foi que seu bom amigo Anto foi enviado por Albright para espioná-lo. Anto disse a ele naquele ano: Edward vendeu seu corpo para salvar a vida de sua filha doente. Seu dinheiro salvou aquela garotinha, então ele não tinha que carregar o fardo sobre si mesmo. Edward voluntariamente fez isso, mas para evitar o vazamento de informações, Claire devia ser silenciada. Damian não podia aceitar isso. Ele fingiu ir ao banheiro e então deixou a pessoa que o observava inconsciente. De repente, as habilidades das forças especiais de Edward foram acordadas. Ele lutou com Anto e o empurrou para fora. Anto com raiva puxou sua arma para matar Damian. Ordenou incendiar a casa. Damian rapidamente chamou Claire e a levou para o porão da casa. Ele deu um tiro na coxa da pessoa que estava incendiando. Como resultado, aquele cara queimou Anto. Damian matou todos esses caras. Então levou Claire para encontrar sua filha. A filha viu seu pai, abraçando alegremente. A mente de Damian estava um caos. Para que ela não ficasse desapontada, ela teve que fazer o papel de Edward. Damian deixou mãe e filha ficarem em um motel. Em seguida, ele foi encontrar informações sobre transferência de consciência. Em seguida, encontrou o doutor que tinha descoberto a teoria sobre isso. No vídeo, o doutor disse que sua condição corporal era muito fraca. O que mais surpreendeu Damian foi que Albright era o assistente do doutor. Damian adivinhou que o doutor provavelmente tinha transferido a consciência para o corpo de Albrecht.
Albright era aquele doutor. Como não havia remédio, Damian desmaiou novamente. Para encontrar o remédio, ele foi à casa do médico à procura de sua esposa. Mas essa velha tinha amnésia, não se lembrou de nada. Então Damian pediu à velha para enganar Albright para que viesse aqui. Albright admitiu que era o doutor. Ele disse que queria mudar o mundo. Se este cérebro inteligente estivesse ativo, o quanto isso ajudaria nesta vida. Edison, Einstein, Steve Jobs. Se essas pessoas pudessem viver por mais 50 anos, elas iriam conseguir tantas conquistas. Ele disse a Damian, o efeito da cápsula vermelha era apagar as memórias restantes. Beber regularmente por um ano podia apagar permanentemente as memórias originais. Mas se não fossem usadas, essas memórias originais invadiriam todo o corpo. Damian também morreria. Damian forçou Albright a ir buscar o remédio, mas foi atacado pelo subordinado. Felizmente, Claire apareceu de repente. Damian aproveitou a oportunidade para lutar, mas não conseguiu vencer 4 pessoas, ele foi bloqueado pelo Júnior. Ao testemunhar o marido sendo intimidado, Claire ergueu a arma para atirar. O subordinado foi atirado na orelha. Damian olhou para o colar do outro cara e percebeu que era Anto. Albright deu a ele uma identidade diferente. Damian correu para pegar o remédio, mas Anto disse a Claire, porque ela não perguntou ao marido quando era o aniversário de casamento. Na corrida, quanto mais Claire pensava sobre isso, mais errado ficava, então ela perguntou a Damian sobre seu aniversário de casamento. Damian não teve escolha a não ser dizer a verdade. Esta mulher estava decepcionada, porque no corpo do marido estava outra pessoa, mas naquele tempo não tinha nenhuma maneira. Sem sua proteção, seria difícil para ela e sua filha permanecerem vivas. Damian levou Claire e sua filha para a casa de uma amiga para evitar um acidente. Seu amigo não podia acreditar no que via. Esse jovem era seu velho amigo morto. Damian tirou os papéis da propriedade da terra para provar isso. Ele também falou sobre o segredo de ter uma marca de nascença na bunda. O amigo finalmente acreditou. Damian pediu que usasse um avião para levar Claire e sua filha para o exterior. Inesperadamente, enquanto esperava, ele descobriu que seu bom amigo usou a técnica de Albright para reviver seu filho. Incapaz de esconder mais, o amigo disse que os subordinados de Albright estavam chegando. Damian disse que os corpos de troca não eram clones de laboratório. Todos eles eram pessoas reais com famílias felizes. Esse fato deixou o amigo perplexo. Damian partiu como isca para atrair Albright. Anto trouxe subordinado para matar Damian. As habilidades dos soldados das forças especiais eram promovidas. Um tiroteio acontecia que virou o carro de Anto. Mais uma vez, Anto estava morrendo. Claire e sua filha foram levadas embora novamente. O amigo foi até Damian e disse que não queria mais ser ameaçado por Albright. Portanto, muito dinheiro foi gasto para fazer a técnica reversa desse medicamento específico. Ele disse a Damian para tomar o remédio e depois fugir e aproveitar a vida. Mas Damian estava determinado a salvar Claire e sua filha. No dia seguinte, ele usou a memória restante para encontrar o laboratório. Damian não conseguiu encontrar Claire e foi pego por Albright. Ele disse que Damian quebrou as regras do jogo e deveria ser punido. Ele queria transferir as memórias de Anto para o corpo de Edward para apagar as memórias de Damian. Mas Damian rapidamente colocou uma bala na boca. Por causa de metal, a transferência de memórias falhou. Anto foi completamente desaparecido. Damian fingiu ter as memórias de Anto, usando sua identidade para encontrar Claire e sua filha. Matou o subordinado, preparou-se para partir. No outro lado, Albright descobriu a bala. Queria usar drogas para ameaçar Damian, mas ele não sabia que Damian tinha droga específica. Damian usou um lança-chamas para derreter o vidro à prova de balas e matar Albright. Escapou do ralo. Damian levou Claire e sua filha para o exterior. Então ele foi encontrar sua filha, usando a identidade de Edward para expressar sua angústia para sua filha. Ele escreveu suas palavras sinceras em uma carta para sua filha. Ele usou esse jeito de se despedir de sua filha. Um mês depois, Edward de repente recuperou a consciência, a memória voltou ao seu corpo. Ele abriu o computador de forma suspeita. Na tela estava um vídeo gravado por Damian. Damian contou a Edward todo o incidente. Ele não tomou remédios um mês atrás para recuperar a consciência de Edward. Damian usou dinheiro em troca de sua vida. Finalmente disposto a desistir dessa vida por outra pessoa. Ele agradeceu a Edward por lhe dar a oportunidade de viver mais alguns meses. Em troca, ele enviou 100 milhões para Claire e sua filha. Também ajudou Edward a uma ilha para encontrá-los. Edward finalmente encontrou sua esposa e filha.